A menina mendiga negra avisa o milionário sobre o perigo imediato do carro, que pode explodir. As luzes da cidade brilhavam como estrelas em um universo de concreto, enquanto Lúcia, uma menina de apenas 10 anos, observava tudo de seu canto na calçada. A vida na rua era dura, mas para ela, os sons frenéticos da metrópole eram um tipo de sinfonia selvagem. Os taxistas buzinavam, os profissionais apressados passavam correndo, e entre eles, um homem de terno escuro se destacava. Ricardo, o empresário bem-sucedido, a personificação do sucesso e da riqueza. Ele se aproximou de um carro luxuoso, uma máquina reluzente que parecia ter saído de um filme. Lúcia sempre o via por ali, mas havia algo de diferente hoje. Com o coração na garganta, ela sentiu uma ansiedade que não conseguia explicar. De repente, um pensamento angustiante lhe atravessou a mente. E se ele estiver em perigo? Uma sensação forte, como um raio, a incitava a não deixar aquilo passar. Certa de que sabia de algo que poderia salvá-lo, Lúcia decidiu que precisava avisá-lo. Ela se levantou, suas pernas tremendo de medo. O universo ao redor parecia parado, como se tudo aguardasse. O barulho da rua a rodeava, mas seu foco era um só. Ricardo! Ela queria gritar, mas a voz parecia presa em sua garganta. Passantes lhe lançavam olhares de desprezo, como se ela fosse invisível. Mas, e se ele não me ouvir? Pensou, o nó na garganta apertando mais. E se ele me ignorar? O peso da sua autoimagem, a vergonha de sua situação, quase a paralisou. Neste mesmo instante, algo a fez hesitar. A sombra de um homem ao fundo, com um olhar penetrante e uma postura ameaçadora. Ela não sabia, mas ele era parte de uma conspiração, alguém que queria eliminar Ricardo. Lúcia não percebeu quão próximo estava do perigo. Tudo se colidiu dentro dela, a urgência de salvar um desconhecido, seus próprios medos, as memórias de uma família marcada por segredos. Algo na vida de Ricardo lembrava a história de sua mãe, perdida entre crime e pobreza. Finalmente, impulsionada por um grito silencioso, ela atravessou a rua. O tráfego parecia um rio revolto, carro após carro, seguindo sem parar. Ao contornar um ônibus, Lúcia viu Ricardo abrir a porta do carro. O pânico invadiu seu peito. Corre! Você precisa correr! Sua mente gritava. E em frações de segundo, a possibilidade de ser vista como uma heroína, uma louca, ecoou na sua cabeça. Quando finalmente chegou perto dele, Ricardo a olhou, os olhos céticos e perguntadores. O que você quer, garota? Sua desconfiança era um muro. Ela se debateu entre as palavras, desejando que sua voz tivesse poder, que seu aviso tivesse peso. Tem algo no seu carro? Ela balbuciou, mas o desdém dele parecia um golpe em seu coração. Antes que pudesse insistir, a sombra maligna se aproximava, a lâmina de um plano maligno prestes a se concretizar. E agora, estava em suas mãos não apenas a vida de um milionário, mas também a chance de transformar sua história. O que Lúcia faria? A coragem poderia brotar do desespero. A cena estava armada e o tempo corria. Lúcia precisava encontrar sua voz antes que o silêncio se tornasse fatal. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia sentiu o tempo parar enquanto tentava transmitir a gravidade do que sabia. A expressão cética de Ricardo a cortou como uma faca, e ela soube que precisava fazer mais. Escute, é sobre o seu carro. As palavras saíram de sua boca com uma urgência que parecia finalmente alcançar suas cordas vocais. Mas ao mesmo tempo, a sombra ameaçadora se aproximava, e o instinto de sobrevivência pulsava em seu corpo. Ricardo ergueu uma sobrancelha, confuso. Que você está falando, menina? Pare com isso! Ele soltou uma risada nervosa, mas a tensão no ar estava palpável. Lúcia queria gritar, mas a palavra explodir não escapava de sua garganta. Um sopro gelado a atravessou e por um segundo ela se perguntou se sua intuição estava errada. Então, o universo conspirou. Um estrondo reverberou pela rua e a multidão parou. Os rostos se voltaram em direção ao ruído. O tempo pareceu desacelerar quando Lúcia percebeu o que estava acontecendo. Uma explosão no carro. Não no que estava prestes a abrir, mas em um carro idêntico estacionado poucos metros longe. O brilho metálico da máquina reluzente parecia agora um eco de um pesadelo. O carro explodiu em chamas, engolido por uma bola de fogo que se alastrava. Gritos irromperam como um relâmpago. O pânico rapidamente tomou conta da multidão. Lúcia ficou paralisada. A cena à sua frente a assolava. O calor intenso atravessou o ar frio da noite, e os rostos de medo a rodeavam. Ricardo, agora com a expressão alterada, olhou ao redor, os olhos arregalados. O que foi isso? Sua voz tremia, e o desprezo deu lugar a uma mistura de horror e confusão. Lúcia não tinha palavras, apenas apontou em direção à explosão, enquanto a fumaça negra subia em nuvens densas. Mas no coração da confusão, algo mais chamou a atenção dela. A sombra ameaçadora que antes a observava. Ele estava ali, parado, com um sorriso sinistro nos lábios. Lúcia sentiu um arrepio. Ele não parecia surpreso. Pelo contrário, ele parecia satisfeito. Era como se ele esperasse por aquele momento. Você está mesmo achando que vai escapar do que aconteceu agora? Ele murmurou, em um tom baixo e ameaçador, dirigindo-se a Ricardo. A voz dele soava quase familiar. Lúcia não conseguia acreditar, mas havia algo de grotescamente conhecido nisso. Eu já sabia que você ia se aproximar. Você sempre é tão previsível. O mundo, uma vez mais, estava girando, mas Lúcia estava imóvel. A cena da explosão ainda ecoava nos seus ouvidos, mas o que aquele homem disse mudou tudo. Ele conhecia Ricardo? Como? As peças começavam a se encaixar de forma alarmante. Uma verdadeira tempestade de perguntas se formava em sua mente. E, ao mesmo tempo, uma sensação esmagadora de que estava prestes a descobrir algo muito mais profundo e sombrio do que apenas essa ameaça imediata. Ricardo! Quem é esse homem? A voz de Lúcia saiu como um sussurro, enquanto ela se virava para ele em busca de respostas. Ricardo olhou para ela, perdido, mas então sua expressão se alterou. Ele parecia ter entendido algo. Ele não estava apenas apavorado. Havia reconhecimento em seus olhos, e isso fez o coração de Lúcia disparar. Ele não pode estar aqui.
murmura Ricardo, com uma mistura de medo e resignação que Lúcia nunca tinha visto antes. O caos ao redor continuava, mas naquele momento, o verdadeiro terror começou a emergir. Havia mais nessa história do que um simples carros-bomba e uma menina mendiga. Segredos estavam prestes a ser desvelados. E Lúcia sentiu que todo o seu passado estava prestes a se colidir com o presente de uma forma explosiva. A pergunta pairava no ar. O que mais estava escondido atrás daquele rosto familiar e ameaçador? Ricardo, quem é esse homem? A voz de Lúcia saiu baixa, como um sussurro perdido no caos. Ricardo, a essa altura, não estava apenas apavorado. A expressão em seu rosto era de reconhecimento. O tipo de reconhecimento que faz o coração disparar e as mãos suarem. Ele não pode estar aqui, murmurou Ricardo, os olhos arregalados pela possibilidade aterradora. A sombra ameaçadora se aproximava. Mas havia algo mais. Entre a fumaça e os gritos, Lúcia escutou um estalo, um ruído distinto, quase como um clique, e por um instante seu coração parou. O homem, a figura sinistra, puxou algo do bolso. A luz da explosão iluminou seu rosto e Lúcia o viu. Era o pai dela. Papai? O ar saiu de seus pulmões e tudo ficou em um silêncio ensurdecedor. O homem que ela achou que estivesse perdido para sempre retornava em um momento que parecia tirar a base de sua vida. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. Os traços familiares a fizeram sentir perda e alívio ao mesmo tempo. Mas ele não estava ali para ela. Ele olhou para Ricardo com um sorriso que não prometia nada bom. Você realmente não achou que eu ia deixar você escapar, Ricardo? A voz dele era suave, mas as palavras soavam como uma sentença. O pânico se espalhou pelo rosto de Ricardo. Agora a dúvida mudava de mãos. Lúcia ficou presa entre alegria e medo. Papai, o que você está fazendo? Gritou. Mas a pergunta parecia pequena diante daquela revelação monumental. Ricardo encarou o homem como se estivesse mirando uma cobra. Você prometeu que deixaria isso para trás. A voz dele estava cheia de desespero, e as duas figuras naquele cenário aterrador pareciam se desafiar. Enquanto a multidão ao redor se aglomerava, alguns aplaudindo a coragem de Lúcia, outros apenas observando em choque. A atenção dela estava completamente voltada para aquele pai que nunca abandonou e, ao mesmo tempo, traiu alguém que ela conhecia. Você acha que eu posso simplesmente deixar tudo isso passar? O pai de Lúcia separou-se da sombra do momento e deixou a verdade escapar. Você foi um erro, Ricardo. Mas eu ainda posso corrigir isso. A tensão estava palpável. Lúcia percebeu que a situação não era apenas sobre salvar Ricardo, mas sobre sua própria vida e passado. Segredos que ela tanto queria esquecer agora estavam emergindo como monstros das profundezas. Ricardo, agora vermelho de raiva e medo, moveu-se de forma instintiva. Pronto para enfrentar o homem que a vida inteira se mostrou o vilão. Se você tocar nela, antes que pudesse terminar, o pai de Lúcia. Um movimento discreto, mas com consequências devastadoras. Um brilho metálico reluziu sob as luzes da cidade, quando ele desdobrou uma pequena arma, apontando diretamente para Ricardo. O que você vai fazer? Lúcia gritou, o nó na sua garganta se estreitando ainda mais. Papai, não! O tempo parou, enquanto todos ao redor se inclinavam, o silêncio caindo novamente. Então, algo inesperado aconteceu. Ricardo, em um momento de pura adrenalina, fez um movimento rápido e nocauteou a mão de Lúcia. A arma disparou e o tiro ecoou pela rua. O som se juntou aos gritos e à confusão que ainda tomavam conta do lugar.
Sangue. Um corpo caído. O mundo girava mais uma vez. E a última imagem na mente de Lúcia era seu pai caindo. A cena se tornava caótica. Lúcia não sabia se deveria correr ou ficar. Mas uma coisa era certa. Tudo tinha mudado. As verdades estavam expostas e reveladas. E o que era uma simples tentativa de salvar um homem se transformou em um pesadelo. A pergunta pairava no ar. Quem ele realmente era? E o que ela faria agora com essa nova e devastadora realidade? O tiro ecoou e Lúcia ficou paralisada. Em sua mente, o tempo parecia ter travado. Cada segundo se arrastando enquanto olhava para seu pai caído no chão. O barulho da multidão ao redor desapareceu. Tudo o que ela conseguia ouvir era o tambor do seu coração. Papai! A palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro sem som, saltando de uma esperança despedaçada. Ricardo estava tenso, os olhos fixos no corpo do pai dela, que agora se contorcia no chão. Lúcia, precisamos sair daqui. Ele empurrou a mão dela, tentando afastá-la da cena, mas ela estava paralisada, uma estátua de dor e confusão. As pessoas ao redor começavam a gritar, correndo, se espalhando como folhas ao vento. Mas Lúcia não conseguia se mover. Era como se uma força invisível a mantivesse ancorada naquele lugar, atenta a cada movimento do pai. Quando ele se virou, o olhar dele havia mudado. O que antes era raiva, agora se misturava com uma raiva silenciosa. Uma fúria contida num olhar que transbordava dor. Por que você não me procurou, Lúcia? O pai disse, ofegante, a voz fraca, mas cheia de uma amargura profunda. Eu voltei para te proteger, e você me ataca. O peso de suas palavras pesava como chumbo. Ela queria gritar, mas a verdade finalmente se desdobrava diante dela. O homem que ela pensou estar do lado dela, ele não era o que parecia. Lúcia sentiu como se a terra sob seus pés se abrisse. O pânico e a confusão tomaram conta dela. Papai, não! Eu tô tentando te ajudar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, aquele momento se tornando um ciclo de revelações. Ricardo, agora mais próximo, olhou para ela, um misto de compaixão e dúvida. Lúcia, seu pai, mas não terminava a frase. Havia algo em seu olhar que a fez sentir que era mais complexo do que ela sabia. Então, um barulho estrondoso interrompeu o caos. Um carro, avançando descontrolado pela rua, atravessou a multidão. As pessoas se afastaram em pânico, gritos de terror ecoando enquanto o veículo se aproximava. Saiam do caminho! Alguém gritou. E Lúcia sentiu o coração parar novamente. O carro se aproximava. E a sombra ameaçadora estava ali, observando, como se tudo estivesse no script de um filme horrendo. Corre! Ricardo puxou Lúcia, enquanto o carro colidia e as pessoas se jogavam de lado. Em uma fração de segundos, o tempo continuava se expandindo, e a verdade parecia despedaçar ao redor dela. Lúcia não sabia se o que estava acontecendo era uma sequência de azar ou um plano maléfico tirado de um pesadelo. A colisão foi horrível. O impacto lançou um corpo ao ar. Um homem, o pai de Lúcia, o destino de todos os presentes pendendo em um fio. Papai! Lúcia gritou, mas tudo estava confuso. Os gritos, o caos, o cheiro de queimado no ar. Tudo girava descontroladamente ao seu redor. E então o mais surpreendente aconteceu. Quando o carro parou e a fumaça começou a se dissipar, Lúcia percebeu que não era apenas seu pai a quem o acidente tinha atingido. No piso ensanguentado,
O olhar de admiração e confiança de alguém que ela conhecia bem estava ali. Era a mãe de Ricardo. Ela também estava no meio do conflito. E não era apenas uma vítima. Ela observava com olhos que falavam de segredos muito mais profundos. Você? Lúcia sussurrou, sentindo uma conexão instantânea. Todo mundo parecia cair aos pedaços. E agora, ali, a mãe de Ricardo era parte de uma história que ia além do que eles pensavam que conheciam. O choque a atingiu como uma onda devastadora. A verdadeira relação entre seus pais, entre os bois, prestes a ser desvelada em meio à destruição e ao horror. Ela não pode saber, Ricardo, a mãe murmurou, a voz ansiosa e carregada de peso. O olhar de Ricardo se transforma, o passado revelando suas verdadeiras cores. Não agora. Neste momento, Lúcia entendeu que cada segundo dela na rua tinha sido um fio delicado de uma teia de mentiras e segredos. O medo, a raiva, todas aquelas emoções colidindo sobre ela, criando um mosaico de uma realidade sombria. E no centro de tudo havia uma nova pergunta. O que mais ela não sabia? Como esse emaranhado de vidas havia chegado a esse ponto? Os rostos ao redor se tornaram borrões, mas Lúcia sentiu que a vida nunca mais seria a mesma. E a verdade estava prestes a explodir, como o carro que pegara. E no fundo, ela sabia que essa história apenas começava. O tiro ecoou e o tempo pareceu parar. Lúcia olhava para seu pai caído, a cena em câmera lenta se desenrolando diante dela. A fumaça da explosão ainda preenchia o ar, misturada ao cheiro de borracha queimada e quebranto. "Papai!" foi tudo que ela conseguiu murmurar, a dor engasgada na garganta. Ricardo estava ao lado dela, com uma expressão de terror completo no rosto. "Precisamos sair daqui, Lúcia." Ele a puxou, mas ela estava paralisada. O mundo se resumia àquele corpo no chão, ao pai que nunca conheceu de verdade, mas que, de repente, estava ali, à vista e em perigo. As pessoas gritando ao redor se tornaram apenas um mero eco distante. "Lúcia, escute!" A voz de Ricardo estremeceu sua mente. Ele olhou para o corpo no chão e depois para a mãe ao lado, que ainda estava em choque. "Nós não podemos ficar aqui." Mas antes que ela pudesse reagir, um novo estrondo fez o chão tremer. A multidão em frangalhos, agora desesperada, começou a correr em todas as direções. O caos pareceu atingir um novo clímax. E então, uma sirene cortou o ar, um som de emergência se aproximando rapidamente. Lúcia sentia seu coração disparar, a adrenalina pulsando nas veias. Tudo parecia se desintegrar ao redor dela. Então, em meio ao tumulto, ela viu o homem da sombra, aquele que parecia tão seguro de si. Ele estava se afastando, mas não sem antes lançar um olhar furtivo na direção de Lúcia. Um sorriso sinistro, gelado como aço, acompanhava sua fuga. "Agora não tem como voltar atrás, querida," ele sussurrou, como se apenas ela pudesse ouvir. O que ele sabia? O que estava acontecendo? Lúcia desviou o olhar para o pai. O que ele queria? Por que ele havia voltado? O pedaço de sua história ainda estava em construção, mas agora estava se quebrando mais rápido do que ela conseguia entender. "Lúcia! Precisamos ir! Agora!" Ricardo gritou novamente, sua mão agarrando o pulso dela com força. O desespero em seus olhos a fez se mover. Mas antes que pudessem dar mais que um passo, um grupo de homens em terno escuro apareceu, surgindo das sombras. Eles se moviam com precisão, cercando a área como predadores. "É ele!
Um deles apontou e o coração de Lúcia disparou. As peças começaram a se encaixar e a cena que se desenrolava se tornava cada vez mais claustrofóbica. Matá-lo não vai resolver nada, a mãe de Ricardo gritou, o desespero tingindo sua voz. Ele não teve culpa do que aconteceu. A tensão no ar era palpável. O homem caído no chão, ainda se movendo, estava relacionado a tudo isso. Mas como? E o que Ricardo realmente o sabia? E então, no meio da confusão, algo brilhou sob a luz das sirenes. Um objeto caiu perto de Lúcia e de Ricardo. Ela se abaixou instintivamente e pegou-o. Era um pendrive. A resposta para tudo. Uma peça crucial do quebra-cabeça que tanto parecia distante. Olhos se voltaram para eles e ela segurou o pendrive contra o peito, tentando decifrar o que era. Ricardo a olhou e uma expressão estranha surgiu em seu rosto. Não, você não pode. Por que não? O que você sabe que eu não sei? Lúcia sentiu a raiva emergir e cortar a confusão por um fio. O que estava acontecendo entre eles era mais obscuro do que ela imaginava. O passado, as decisões, as relações, agora todas entrelaçadas em um cenário de muita tensão. Antes que eles pudessem reagir, um dos homens avançou. "Entregue isso!" gritou, mas o pânico deixou Lúcia mais alerta. E num momento de instinto, ela apertou o pendrive e correu em direção à saída. "Lúcia, não!" A voz de Ricardo a seguia enquanto ela se movia, a adrenalina impulsionando. O que se ergueu entre eles era mais profundo do que a amizade, mais ameaçador do que qualquer segredo. E enquanto corria, ela sabia que o que estava a descobrir poderia mudar tudo. A verdade sobre seu pai, sobre Ricardo, sobre a vida deles, parecia se desdobrar e revirar a cada passo, como se um novo mundo estivesse prestes a emergir da escuridão. E o que mais estaria escondido nas sombras da cidade? Em sua mente, uma pergunta ecoava. Até onde ela iria para descobrir a verdade? Esse pendrive era a chave. Mas para quê? E mais importante, quem realmente estava no controle? Lúcia corria, a adrenalina empurrando para frente, o pendrive apertado contra o peito. A mente fervilhava. O que aquele pequeno dispositivo poderia conter? Informações sobre seu pai? Sobre Ricardo? A confusão de sentimentos a envolvia em uma bolha de incertezas. O barulho dos sapatos batendo no chão e os gritos da multidão tornavam-se um eco distante, enquanto ela focava no objetivo. Lúcia sabia que precisava chegar a algum lugar seguro, mas algo a puxava de volta. O olhar de Ricardo, preocupado, implorando que ela voltasse. "Lúcia, espere!" Ele a chamou novamente, a voz dele cortando através do caos. Ela hesitou, apenas por um segundo, e nesse momento, algo muito pior aconteceu. Um dos homens em terno escuro que cercavam o local se virou rapidamente, o dedo no gatilho de uma arma. O olhar dele estava fixo em Lúcia, como se ela fosse o único alvo. "Não se mexa!" O grito dele ecoou alto, e o terror se espalhou como fogo em palha seca. Lúcia sentiu o corpo paralisar. "Ricardo!" A palavra escapuliu de seus lábios, mas foi abafada pelo medo. O homem estava a alguns metros dela, prestes a apertar o gatilho. O som da sirene aumentava, mas parecia uma trilha sonora distante em meio ao momento tenso. "Lúcia, não!" Ricardo a puxou, mas não antes que o homem atirasse. Ela fechou os olhos esperando o pior. Mas em vez do impacto do tiro, algo muito mais chocante aconteceu. A mãe de Ricardo, que ficou para trás no caos, se interpôs ao disparo. O estrondo ensurdecedor preencheu o ar enquanto ela caía. A expressão de surpresa e dor estampada em seu rosto.
Não! Lúcia gritou, e suas lágrimas começaram a fluir. O pendrive escorregou de sua mão, caindo no chão frio. O mundo estava girando, mas tudo parecia se ressoar naquele único instante. Os rostos ao redor se transformavam em borrões e os gritos se misturavam em um mar de caos. Ricardo caiu de joelhos, os olhos arregalados. Mãe! Ele clamou, correndo em direção a ela. Lúcia queria seguir. Queria ajudar, mas seus pés estavam fixos ao chão. O que mais poderia acontecer? A revelação estava se desdobrando diante dela e a dor no peito se tornava insuportável. Por que você fez isso? A voz de Ricardo estava devastada, quebrada. O homem que disparou olhou ao redor, confuso, como se o que havia feito não tivesse consequências. O silenciar do caos se estabeleceu como um manto pesado. Lúcia se sentia como se estivesse assistindo a tudo de longe, como um filme horrendo. Ricardo estava aflito, segurando a mãe com os olhos cheios de lágrimas. Não, você não pode ir! Ele a implorou, e a expressão dela mudava lentamente, entre dor e um sorriso triste. Espere por mim, filho, ela sussurrou. Neste momento, tudo se desdobrou. O homem interno, antes tão seguro de si, parecia perder o controle. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? O olhar dele agora estava cheio de desespero e pânico. O que vocês fizeram? Ele gritou, como se o caos tivesse sido uma consequência de um plano que sairia do controle. Então, ele revirou os olhos de desespero. E então, em um momento totalmente inesperado, ele puxou algo de dentro do paletó, um dispositivo. Você não deveria ter pegado isso, garota. A agitação estava clara em sua voz. O pendrive. O que ele sabia sobre isso? Com um clique, ele pressiona um botão. Uma luz vermelha acendeu e o pânico tomou conta novamente. Não! Lúcia gritou, percebendo que o pendrive poderia estar carregando algo muito mais perigoso do que informações. O homem começou a recuar, os olhos cheios de medo. Ele não pode ter feito isso! Ele balbuciou, olhando ao redor. E assim, a terrível verdade se instalou. Um estrondo imenso atravessou a beira da cidade. O que quer que estivesse dentro daquele pendrive, ele estava prestes a expor a todos. E Lúcia estava no meio da tempestade. Ela ficou ali, paralisada em um turbilhão de emoções, enquanto a fumaça subia, engolindo o que restava daquele instante. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais ela não sabia? A cidade? A vida? Tudo ameaçado pelo que estava prestes a acontecer. Lúcia correu e o tempo parecia estar se desintegrando. O pendrive escorregou de sua mão, caindo no chão frio, como infâncias ou esperanças perdidas. O homem interno escuro estava recuando, o olhar dele fixo no dispositivo. Mas Ricardo estava ainda mais perto, sua mãe caída numa explosão de dor e confusão. Ricardo! Lúcia gritou enquanto lutava contra as lágrimas. A cena parecia surreal. Tudo acontecia em câmera lenta. Ela mal conseguia acreditar no que estava vendo. O homem que havia tentado proteger ela e Ricardo agora estava no chão, ferido, talvez sem tempo. E naquele instante, o pendrive parecia ser a única coisa que podia salvar alguém. Mas uma voz interna gritava que estava prestes a ser um jogo muito mais perigoso. Precisamos ir, Lúcia! Ricardo exclamou, seu rosto contorcido em desespero. Agora! E antes que ela pudesse responder, o homem interno, em uma ação repentina, pressionou um botão no dispositivo que acendeu uma luz vermelha. O tempo parecia parar. Não! Lúcia gritou, seu coração disparado. Tudo ao seu redor tornou-se um borrão,
quando o homem olhou desesperado ao redor, como se soubesse que aquilo era o seu fim. Então, uma explosão, um barulho ensurdecedor cortou o ar e tudo ao redor dela se encheu de fumaça e caos novamente. Mas, no meio do alvoroço, algo ainda mais impactante aconteceu. Uma figura emergiu da fumaça. Não era apenas qualquer figura. Era alguém que Lúcia jamais esperaria ver. Era sua mãe. O olhar dela estava fixo em Lúcia, e Lúcia ficou paralisada. Um misto de amor e raiva a sufocando. Mãe? A palavra saiu como um sussurro, mas tudo foi tomado pela confusão. O caos ao redor parecia irrelevante agora. Sua mãe estava ali, em pé, segura. Mas os olhos estavam carregados de um peso que Lúcia não conseguia compreender. O que você está fazendo aqui? Lúcia, você precisa me ouvir. A voz da mãe era firme, mas cheia de emoção. Ninguém pode saber que eu estou aqui. Cada palavra dela explodiu na mente de Lúcia como um relâmpago. Não é seguro para você. Eles estão atrás de você. Ricardo ficou parado, a expressão dele mudando rapidamente de desespero para confusão e depois para raiva. Você a deixou! Ele gritou, e o ar ficou pesado com a acusação. Ela estava no meio de tudo isso, e você a deixou! Lúcia olhou entre os dois, sua mente em um redemoinho. Mas mãe, você nunca voltou! As lágrimas escorriam agora, e a angústia tomava conta dela. O que aconteceu? O que estava acontecendo mesmo? Quem estava mentindo e o que era verdade? E então, algo ainda mais chocante ocorreu. A figura do homem interno, que se afastava, agora estava tombando novamente. Mas não tinha mais vida. O que parecia uma fuga rápida se tornou uma revelação. O pai de Lúcia estava ali, mas o que eles não sabiam era que ele havia interferido em algo muito maior e muito mais perigoso do que poderiam imaginar. Ele era um agente duplo, disse a mãe, a voz tremendo. Todo esse tempo, ele estava trabalhando para destruir vocês. O choque percorreu o corpo de Lúcia. Uma onda de incredulidade. Não, isso não pode ser verdade. Mas o olhar da mãe falava por si mesmo. Uma verdade que Lúcia nunca quis ouvir. O homem que parecia ser a raiz do problema, agora caindo na sombra do conflito, era, na verdade, um traidor. O caos ao redor deles os consumia. As sirenes ainda apitavam no fundo, mas, por trás dos sons, uma nova tensão surgia. Lúcia não sabia em quem confiar mais. Os laços estavam se quebrando, e o que havia sido uma linha simples de amor e proteção, agora era um espiral de traição e segredos. E enquanto observava a cena desdobrar-se diante dos seus olhos, Lúcia percebeu que tudo o que acreditava saber sobre sua vida e sua família estava prestes a mudar para sempre. O que mais estaria escondido nesse mar de mentiras? O que mais ela estaria prestes a descobrir? E, acima de tudo, quem ela realmente era em meio a tudo isso? As perguntas brotavam em sua mente e a esperança parecia tênue. A verdade estava prestes a vir à tona, envolta em fumaça, e Lúcia não sabia se poderia suportar. Lúcia estava ali, paralisada. A visão da mãe diante dela era um choque. O caos ao redor parecia um filme, uma cena que não deveria estar acontecendo. Mãe! A palavra saiu com um tremor, cheia de confusão. O pai caído e a mãe de Ricardo, agora ferida, tudo girava. A verdade estava exposta, e cada olhar pesada denunciava segredos. Lúcia, você precisa me ouvir. A mãe insistiu,
olhando diretamente nos olhos da filha. A firmeza da voz escondendo uma fragilidade inegável. O que você faz aqui? O que você sabe? O desespero era palpável na respiração dela. Mas Lúcia não tinha tempo para pensar. A cena em frente era uma tempestade de emoções. Enquanto isso, Ricardo se levanta, ainda aos pés da mãe dele. Suas mãos tremiam, mas a determinação no olhar deles era forte. Você precisa explicar tudo, agora! A voz dele era uma mistura de medo e raiva. E em meio ao confuso diálogo familiar, um homem interno que parecia ter apanhado a queda ergueu-se ainda mais, uma sombra na escada e uma agonia no olhar. Eu não queria que as coisas chegassem por aqui. Ele parou, um formigamento de tensão crescente no ar. A verdade do que está acontecendo aqui é muito pior. Pior? O que poderia ser pior? Lúcia sentiu um nó na garganta, o coração batendo forte. A verdade estava começando a despedaçar a eles, mas o que mais poderia a história esconder? Mas antes que a sequência se desenrolasse, um rugido atravessou o ar. Era um helicóptero cortando os céus da cidade. As luzes pulsantes giravam e desenhavam sombras bizarras no chão. Lúcia olhou para cima, horrorizada. O que estava acontecendo? O que aqueles homens internos tinham feito? A cidade estava se tornando um caos e ela sentia a pressão aumentar. Lúcia, você está em perigo! A voz de sua mãe parecia ter um peso carregado de uma verdade inegável. Eles não podem descobrir que você está aqui. A gravidade estava em cada sílaba, mas no fundo, Lúcia não sabia o que ela realmente significava. Ela só queria respostas. De repente, com um movimento rápido do homem interno, algo estalou e ele olhou para Lúcia, como se a verdade tivesse sido revelada. Eu sou seu tio. A revelação caía como um peso nas mãos dela. E não é só isso, Lúcia. Você é a única que pode resolver tudo isso. O que ele estava dizendo? O nó na garganta dela se tornou mais apertado. Olhando para Ricardo, ela viu o choque na expressão dele. O quê? Você é? O quê? Ele parecia descontrolado. A mentira era uma lona em chamas e estavam todos presos sob ela. Eu sou o que resta do legado da nossa família, a única esperança, continuou o homem, agora mais sério. Lúcia sentiu um frio na espinha. O confuso passado que ela mal conhecia agora estava clamando para ser escavado. O que mais havia dentro dessa história? Enquanto a tempestade se intensificava, a mãe de Lúcia fez um movimento para parar, e no instante seguinte, o helicóptero começou a descer, a pressão do vento arrastando os papéis e a fumaça pela rua. Os olhos da mãe dela se arregalaram. Lúcia, siga em frente. Corra! Em um momento de desespero, o homem estendeu a mão para ela. Mas era tarde demais. O chão ao redor deles começou a tremer e uma explosão ecoou pela rua. Lúcia tentou tomar um passo, mas tudo parecia girar. Olhando para trás, ela viu a mãe sendo puxada por Ricardo e uma onda de horror a tomou. Não deixem que ela chegue até ele! O grito do homem interno cortou o caos. E antes que pudesse entender, uma luz brilhante cortou o ar e a explosão aconteceu em um rugido ensurdecedor. O mundo ao redor dela se despedaçou em pedaços e tudo escureceu. Quando a luz voltou gradualmente, Lúcia sentiu o cheiro de fumaça e o pano de fundo de gritos. Ela estava em pé, mas algo estava diferente. O homem que disse ser seu tio estava agora em lado oposto, e a cena desmiuçada mostrou que a definição de família não era o que parecia.
A conexão entre eles estava mais complicada do que ela poderia imaginar. O que realmente aconteceu naqueles últimos minutos? Lúcia olhou para seus ramos de vida, os laços de amor e traição, e uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem será que estava realmente no controle? O que essa explosão significava para eles? E tudo estava prestes a estourar novamente. Lúcia estava ali, paralisada. A visão da mãe diante dela era um choque. O caos ao redor parecia um filme, uma cena que não deveria estar acontecendo. Mãe, a palavra saiu com um tremor, cheia de confusão. O pai, caído, e a mãe de Ricardo, agora ferida, tudo girava. A verdade estava exposta, e cada olhar pesado denunciava segredos. Lúcia, você precisa me ouvir. A mãe insistiu, olhando diretamente nos olhos da filha, a firmeza da voz escondendo uma fragilidade inegável. O que você faz aqui? O que você sabe? O desespero era palpável na respiração dela. Mas Lúcia não tinha tempo para pensar. A cena em frente era uma tempestade de emoções. Enquanto isso, Ricardo se levantou, ainda aos pés da mãe dele. Suas mãos tremiam, mas determinação se misturava ao medo em seu olhar. Você precisa explicar tudo, agora! A voz dele era uma mistura de medo e raiva, e em meio ao confuso diálogo familiar, o homem interno, que parecia ter apanhado, agora estava se erguendo. Uma sombra na escada e uma agonia no olhar. Eu não queria que as coisas chegassem por aqui. Ele parou. Um formigamento de tensão crescente no ar. A verdade do que está acontecendo aqui é muito pior. Pior? O que poderia ser pior? Lúcia sentiu um nó na garganta, o coração batendo forte. A verdade estava começando a despedaçar a eles, mas o que mais poderia a história esconder? Mas antes que a sequência se desenrolasse, um rugido atravessou o ar. Era um helicóptero, cortando os céus da cidade. As luzes pulsantes giravam e desenhavam sombras bizarras no chão. Lúcia olhou para cima, horrorizada. O que estava acontecendo? O que aqueles homens internos tinham feito? A cidade estava se tornando um caos, e ela sentia a pressão aumentar. Lúcia, você está em perigo! A voz de sua mãe parecia ter um peso carregado de uma verdade inegável. Eles não podem descobrir que você está aqui. A gravidade estava em cada sílaba, mas, no fundo, Lúcia não sabia o que ela realmente significava. Ela só queria respostas. De repente, com um movimento rápido do homem interno, algo estalou e ele olhou para Lúcia como se a verdade tivesse sido revelada. Eu sou seu tio. A revelação caía como um peso nas mãos dela. E não é só isso, Lúcia. Você é a única que pode resolver tudo isso. O que ele estava dizendo? O nó na garganta dela se tornou mais apertado. Olhando para Ricardo, ela viu o choque na expressão dele. O quê? Você é? O quê? Ele parecia descontrolado. A mentira era uma lona em chamas e estavam todos presos sob ela. Eu sou o que resta do legado da nossa família. A única esperança, continuou o homem, agora mais sério. Lúcia sentiu um frio na espinha. O confuso passado que ela mal conhecia agora estava clamando para ser escavado. O que mais havia dentro dessa história? Enquanto a tempestade se intensificava, a mãe de Lúcia fez um movimento para parar, e no instante seguinte, o helicóptero começou a descer, a pressão do vento arrastando os papéis e a fumaça pela rua. Os olhos da mãe dela se arregalaram. Lúcia, siga em frente! Corra! Em um momento de desespero, o homem estendeu a mão para ela. Mas era tarde demais. O chão ao redor deles começou a tremer,
e uma explosão ecoou pela rua. Lúcia tentou tomar um passo, mas tudo parecia girar. Olhando para trás, ela viu a mãe sendo puxada por Ricardo, e uma onda de horror a tomou. Não deixem que ela chegue até ele! O grito do homem interno cortou o caos. E antes que pudesse entender, uma luz brilhante cortou o ar, e a explosão aconteceu em um rugido ensurdecedor. O mundo ao redor dela se despedaçou em pedaços. E tudo escureceu. Quando a luz voltou gradualmente, Lúcia sentiu o cheiro de fumaça e o pano de fundo de gritos. Ela estava em pé, mas algo estava diferente. O homem que disse ser seu tio estava agora ao lado dela, e a cena desmiuçada mostrou que a definição de família não era o que parecia. A conexão entre eles estava mais complicada do que ela poderia imaginar. De repente, um novo estrondo ressoou e as chamas se intensificaram. De algum lugar, um homem surgiu, o verdadeiro pai de Lúcia. "O que você fez?" ele gritou, apontando para o tio. A expressão dele era um misto de dor e ira. "Você fez tudo isso ao expor nossa localização." Lúcia ficou paralisada. "Papai, como você está aqui?" As perguntas escorregavam de sua boca, mas o medo e a confusão apagavam as respostas. "Não! Você não pode acreditar nele!" O tio gritou, seu rosto distorcido pela raiva. "Ele não é quem você pensa que é!" E assim, tudo se desdobrou em um segundo. A mãe de Lúcia, com um olhar aflito, respondeu: "Lúcia, a verdade sobre sua origem é mais devastadora do que você imagina. Você não é apenas uma menina qualquer. Você é parte de algo muito maior." As palavras de sua mãe cortaram como uma faca. "O que quer dizer com isso?" Lúcia sentiu a dor se acumulando. "Já era demais! Você é uma das últimas descendentes de uma linhagem que detém um poder ancestral, algo que eles farão de tudo para apagar." A verdade do que estava acontecendo começou a se agrupar como uma tempestade prestes a estourar. E enquanto a verdade pairava no ar, Lúcia olhou para os dois. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ela não sabia em quem confiar. E o que mais estava escondido nessa história? Nas sombras da cidade e nas brumas da revelação. O futuro da sua vida estava em jogo, e o que ela não sabia seria a chave para tudo, ou a causa de mais tragédias. Lúcia estava em um redemoinho de emoções. O que o homem interno disse tinha dado uma reviravolta completa na situação. Seu tio? Tudo parecia insano, e o peso da descoberta se derramava sobre ela, sufocando-a. "O que você quer dizer com isso?" Ela sussurrou, seus olhos saltando entre a mãe e o homem. "Você herdou algo maior do que nós imaginamos. É um legado, uma responsabilidade." Ele insistiu, a voz carregada de urgência. O cheiro de fumaça ainda estava no ar, e Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés. Cada batida do coração ressoava como um tambor. Uma batida de desespero. A mãe de Lúcia se interrompeu. "Nós precisamos sair agora. Eles não vão parar até que você esteja em segurança." A frase da mãe era um comando, mas também uma súplica. Os olhos de Lúcia brilharam com lágrimas, mas não havia tempo para aquilo. O herói ou a heroína que ela sempre sonhou em ser precisava emergir agora. "Mas o que está acontecendo? O que eu tenho que fazer?" perguntou, enquanto tentava absorver tudo. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou, e o helicóptero se aproximou ainda mais. As luzes cortavam a escuridão como lâminas afiadas. "Eles estão vindo!" O homem interno se virou para Lúcia, solidificando sua voz. "Se eles descobrirem o que você realmente é, não haverá como voltar atrás. Você precisa ir como a sua mãe." Mas Ricardo não estava convencido. "Isso não faz sentido.
Nós? O movimento dele foi abrupto. Ele estava lutando entre manter Lúcia ao seu lado ou proteger a mãe. Um fogo queimava dentro dele, a urgência se tornando insuportável. O amor e a dor estavam entrelaçados como um nó indomável. Temos que correr! Lúcia gritou, a determinação crescendo. A verdade começava a se formar em sua mente. Ela não era apenas uma garota perdida. E ninguém a pararia. Com um último olhar para o pai caído e a mãe em perigo, ela respirou fundo. Eu posso lidar com isso. Sem mais hesitação, Lúcia puxou Ricardo pela mão, enquanto sua mãe seguia imediatamente atrás. O chão tremeu enquanto eles se moviam, e a cena ao redor deles se tornava um borrão de gritos, fumaça e luzes piscantes. Corpos se moviam, e o medo era quase palpável. Mas algo dentro dela estava mudando. O legado que o homem citou começou a despertar. Ela sentiu uma energia, uma força que não sabia existir. Precisamos chegar à estação do metrô! Lúcia ordenou, e mesmo com os olhos cheios de lágrimas, havia uma centelha de esperança. O grupo se movia como um só, através da confusão, cientes de que o tempo estava se esgotando. Ao chegar à entrada da estação, Lúcia hesitou. E se eles estiverem esperando por nós? Mas Ricardo a olhou intensamente. Estamos juntos nisso. E, finalmente, ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Confiar nele era tudo o que ela precisava naquele momento desolador. Assim, juntos, mergulharam nas escadas da estação, as luzes se apagando à sua volta. A escuridão começava a envolvê-los, mas a determinação crescia com cada passo. Isso não é o fim, é o começo, pensou Lúcia, abrindo seu coração e sua mente para o desconhecido. E assim, enquanto o mundo desabava acima deles, Lúcia sentiu que a jornada estava apenas começando. O que mais estaria por vir? E quem eram realmente seus aliados nesse reino de segredos? Essa história ainda não acabou. E não se esqueça de fazer parte dessa aventura. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para dar força ao algoritmo e me apoiar nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir, porque a sua opinião é fundamental para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos e fortalecidos!